Olá, pessoal. Meu nome é Marcos. Estarei com vocês hoje nessa apresentação tratando um pouquinho sobre a acuidade visual. Vamos falar sobre o que é a acuidade visual e também o uso dela dentro da ótica, tá? Tanto falando a respeito de atendimento, falando a respeito de contato técnico, quanto também de conhecimento e aprimoramento aí do atendimento de vocês. Nessa apresentação, nós vamos ter uma visão mais restrita, ok? Nós vamos ficar mais, vamos ter mais foco no atendimento, tá? Então, a resposta de como é feito, ou então como é a interpretação, isso nós vamos deixar. Vocês podem entrar, vocês podem procurar aí nos vídeos, ou então vocês podem procurar nos cursos que tem oferecido na plataforma a respeito de acuidade visual. Aí, dentro do tema cuidado visual, vai estar bem explicadinho como é feito, vai estar bem explicadinho como que é a interpretação, tá ok? Mas, basicamente, o que nós vamos tratar hoje é a respeito do que é e como interpretar essa cuidado visual dentro do atendimento, tá ok? Vamos começar aqui com vocês. Bom, o primeiro tópico vai dizer a respeito da acuidade visual. A acuidade visual é a capacidade do olho em discriminar objetos em detalhes em relação à distância. Então, aqui nós já temos um foco específico, olha, do que é a acuidade visual. É a capacidade do olho de discriminar objetos. Eu costumo falar nos cursos, nas aulas que nós temos, eu costumo falar que a acuidade visual é a capacidade de medir o quanto o cliente enxerga, o quanto a pessoa enxerga. Capacidade visual de medir a qualidade de visão dessa pessoa. Então, com a acuidade visual, nós somos rápidos, nós conseguimos identificar de uma forma padronizada, que isso é importantíssimo, de uma forma padronizada, a qualidade e quantidade de visão do nosso cliente ou do paciente, aí dependendo de como que é que vocês estão trabalhando, na optometria, na ótica, ou como vocês estão trabalhando o termo. Porém, essa padronização, ela segue vários critérios específicos para fazer a medida dessa qualidade visual, tá? Então, um dos principais que está descrito aqui nesse slide, olha, é o detalhe em relação à distância. Nós partimos para o pressuposto de que o detalhe é a visão de qualidade dentro de uma distância específica. Pensem assim, por que dentro de uma distância específica? É necessário. Vamos pensar assim, vamos pensar que nós precisamos, para identificar o que é a diferença desse detalhe e qualidade dentro da distância, vamos pensar assim, nós temos um objeto, nós temos a visão e nós temos a distância. Vamos pensar que esse objeto está colocado esse objeto tem um tamanho, esse objeto pode ser pequeno e esse objeto pode ser grande. A visão, ela vai ter a qualidade, não vamos considerar aqui, mas vamos colocar aqui uma distância de 6 metros. Então, nós não podemos considerar que uma pessoa que enxerga bem um objeto desse tamanho a 6 metros de distância, pensem, um objeto pequenininho sendo visto a 6 metros de distância. Nós não podemos considerar que a pessoa enxerga igual a uma pessoa que consegue identificar esse quadrado maior. Tá? Então, a acuidade visual, ela vem exatamente para separar essa qualidade visual e também dar a resposta necessária dentro desse padrão. Tá? Então, lógico, quem enxerga, quem tem a capacidade visual de enxergar um objeto tão pequeno quanto esse, a uma distância de 6 metros, tem uma visão diferente, tem uma visão que nós podemos classificar de acordo com a acuidade visual. Tá? Agora, e a pessoa que não consegue enxergar?
nem esse objeto grande, muito menos esse objeto pequeno. Então, como que nós vamos falar? A pessoa é cega? Não, a pessoa não é cega. Ela tem uma quantidade de visão que, junto da acuidade visual, nós conseguimos identificar qual que é esse valor, tá? Mas isso, igual eu falei, é para uma outra abordagem, para é um outro tópico de estudo. Aqui é só para interpretação de receita, então vai ser algo mais específico a respeito da acuidade visual, tá ok? Mas é bem interessante, é um material bem interessante para vocês que trabalham com ótica, para vocês que trabalham com optometria, para vocês que estão entrando para esse ramo, é um material bem interessante, bem importante para a parte ótica atender, entender um pouquinho a respeito de acuidade visual, tá? E aqui, olha, essa imagem é a que mais exemplifica a importância da padronização dentro da acuidade visual. Tá? Aqui nós temos uma imagem, nós temos uma pessoa. Essa pessoa está colocada a uma distância de 6,10 metros do optotipo. Aqui esse equipamento, esse acessório é um optotipo, tá? Então, ele está posicionado a 6,10 metros desse optotipo e essa distância, todas as distâncias de tomada de acuidade também são padronizadas. Então, existe um padrão até mesmo na distância da acuidade visual, que torna ela uma distância padronizada. Por quê? Porque essa interpretação é internacional. Tá? Então, essa interpretação vai valer em qualquer parte que você for, qualquer parte que você observar, ela é internacional. Tá? E mais para frente, vocês vão ver a respeito dessa interpretação e com o resultado dessa interpretação. Mas aqui nós temos o quê? Nós temos um paciente que ele está delimitado a 6,10 metros, olha. A distância dele está a 6,10 metros, distância padrão. Essa distância nós chamamos essa distância de 20 pés. Então, o padrão, quando nós estamos fazendo a acuidade visual, medindo a acuidade visual, é trabalhar com a medida de 20 pés, ou 6,10 metros. 20 pés, vocês vão ver ali na frente que a acuidade visual é representada desta forma. Por exemplo, isso aqui 20 20. Quando nós falamos 20 pés, esse primeiro 20 é o que referencia a distância. Então, essa primeira distância, o primeiro 20 do 20 e 20, ele dá como resultado a distância em que o paciente está. E o segundo, ele vai dar como resultado a letra que a pessoa conseguiu ler, ou a linha de interpretação, a linha de leitura que o cliente ou que o paciente conseguiu fazer a identificação das letras. Tá? Então, essa distância também é padronizada, essa distância também é importantíssimo seguir, porque sem essa distância, você não está padronizando o atendimento. Tá? Outra observação que nós temos aqui é quanto à forma e o tamanho das letras. Olha, vocês podem observar aqui, nós temos um E maior, nós temos um T e um B do mesmo tamanho, porém menor que o E. Nós temos aqui o C, o E, o B, L e o T de tamanhos diferentes. E vocês reparem, olha, que conforme nós vamos descendo, essas letras vão diminuindo. Por quê? Porque isso é uma padronização de distância. É importante entender que essa padronização de distância, quanto mais perto eu fico, deixa eu pôr essa aqui embaixo que vai ser mais fácil de vocês verem. Quanto mais perto, menor deve ser a letra. Então, quanto mais perto eu vou chegando do meu optotipo, menor deve ser. E se eu estiver na distância padrão, a linha que eu for identificar vai ser num tamanho padrão para aquela distância. Então, se eu estou a 20 pés, eu tenho que enxergar a letra que é considerada ideal para 20 pés. Então, 20, 20, esse 20 vai significar a linha da distância e esse 20 vai identificar a linha de leitura. Então, quanto mais longe eu estiver, maior vai ser a letra que eu observar. E quanto mais perto eu estiver,
Quanto mais perto eu estiver, menor vai ser a linha que eu vou enxergar, tá? Então, suponhamos aqui que eu tenha que fazer uma interpretação, uma leitura aqui, de 1 a 6 metros de distância, esse esão aqui que nós chamamos ele de 20-200. Significa que a 20 pés, ou 6 metros de distância, eu teria que enxergar essa letra, que 20-200 pés daria ali 61 metros. Então, a 61 metros de distância, eu teria que enxergar esse esão que está colocado aqui. É uma interpretação, por isso que é o padrão. Isso aqui vai substituir muitas óticas de uma forma errada, de uma forma até por desconhecimento, quando vai entregar no óculos, o que que fala? Ah, olha do outro lado da rua, naquela placa, naquela placa não, naquela fachada da loja. Ou então, olha lá do outro lado da rua naquela letra que tem escrita na parede, letra da parede. Não existe nessa interpretação nenhuma padronização, tá? O cliente, você precisa entender, você precisa quantificar a visão do cliente. E quando você não tem uma padronização, quando você não tem uma medida por onde se basear, você não consegue fazer essa padronização, você não consegue fazer essa interpretação. Pensem assim, tá, ela está enxergando do outro lado da rua. Você vai perguntar, está melhor ou pior? Ela vai falar que está melhor, mas está melhor quanto? É aí que fica, tá melhor quanto? O que é melhor? É 100%? A pessoa está enxergando 100%? A pessoa está enxergando 90%? A pessoa está enxergando 50%? Tá? Porque quem não enxerga? Se é amétrope e tem uma perda visual aí de 90% sem o óculos. Coloca o óculos, melhora a visão, só que a perda continua ali, melhora, mas não melhora muito, melhora só 50% da visão da pessoa. Isso significa que houve melhora em relação a quem? Em relação aos 90%, mas não significa que ela está enxergando 100%. Não teve a correção total da ametropia. Teve sim um acréscimo, melhorou a acuidade visual da pessoa, porém não teve a correção completa dessa ametropia. Então é isso que nós temos que ter em mente, isso que nós temos que ter o pensamento quando nós falamos de acuidade visual. Nós vamos quantificar. No momento que nós fazemos a acuidade visual, nós queremos quantificar a visão do cliente. Então, a acuidade visual é isso, é quantificar a visão do cliente. É isso que nós fazemos com a tomada de acuidade visual, é isso que nós fazemos quando nós medimos a acuidade visual do cliente. E é uma informação super legal, é uma informação muito importante. Porque se o cliente coloca o óculos, você entrega o óculos, ele, ao invés de olhar para o outro lado da rua, ele vai olhar para o aptotipo e vai falar o que ele está enxergando. Você vai ter um resultado muito preciso da dificuldade desse cliente. Por outro lado, pode acontecer um resultado durante a acuidade visual, uma acuidade visual, mesmo que corrigido, baixa. Tá? Então, aqui já entra uma preocupação muito grande, que é não contrapor a prescrição. Isso é uma informação técnica, isso é uma informação que está de acordo com o que você vai fazer a análise do cliente seu na hora da entrega do óculos e não contrapor a prescrição do médico. Não falar que, nossa, o senhor colocou o óculos e tá ruim, tá? Não, você tem que partir pelo princípio de que ainda pode existir a acomodação, o que é difícil para o óculos, porque geralmente a pessoa põe o óculos, a tendência já é corrigir, mas pode passar ali pela acomodação, pode passar ali também pela a mudança de lente, pode passar
pela mudança também fisiológica em que o cliente vai colocar o óculos a primeira vez, e isso vai causar uma estranheza para o cérebro, então tem essa adaptação, até mesmo psicológica do cliente, para ele entender que vai mudar essa correção. É, pode acontecer uma série de fatores que interfiram, mas também, isso é muito importante, pode ser que aconteça ali um erro, tá? Então, todas essas são as possibilidades. Por que um erro? Vamos supor, o cliente coloca e ele não consegue enxergar 90%. Não vamos falar nem de 100%, que seria muita, assim, nós queremos que corrija 100%. Mas vamos falar ali de 90%. 90 é pouco, vamos falar ali de 95%. O óculos vai corrigir 95%. Então, o óculos vai estar lá 20 menos 3. Tá? Então, ou seja, o óculos está corrigindo 95% da visão do cliente. Isso é ótimo, maravilha. Só que o outro paciente, ele colocou, ele está enxergando quase 50% do que seria o ideal para ele enxergar. Ele está lá 20, 50. Ou seja, aqui teve o quê? Nesse caso, aqui nós temos o quê? Nós temos uma perda da qualidade visual. Tá? Então, a qualidade visual caiu um pouquinho, e o que é interessante você ter um certo jeito para levar a situação, do que já chegar e falar, nossa, isso é um erro médico, o médico errou. Ou então, nossa, o optometrista errou. Então, aqui de uma forma mais técnica, uma abordagem mais técnica do problema, tá? Aqui você vai analisar o que acontece com o óculos. Aqui nós podemos ter montagem errada, nós podemos ter medidas erradas, nós podemos ter armação com curvas, com ajustes errados. Então, nós temos uma série de errados que pode estar acontecendo e interferindo também nessa acuidade visual. E por último, nós pensamos na prescrição. Por último, nós vamos também identificar ou pensar na prescrição errada, que também é uma possibilidade. A pessoa, quando a pessoa coloca o óculos, nós queremos o quê? Nós queremos que corrija, certo? Então, nós queremos que corrija a visão do cliente. A partir do momento que não corrige a visão do cliente, a partir do momento que eu meço a capacidade de visão desse cliente com óculos e não melhora, aí sim nós vamos buscar entender quais são os fatores que estão interferindo nisso. Tá? Se isso continua, se isso prolonga, se passa todos aqueles tempos que nós damos para adaptação, que o médico dá para adaptação, aí sim nós sugerimos retornar ao profissional, no caso, o médico ou oftalmologista, para uma avaliação mais detalhada, porque o nosso, vamos dizer, o nosso serviço, o nosso trabalho é fazer o que foi prescrito. Então, nós fazemos isso, nós fazemos o que foi prescrito, nós fazemos o que está na receita, vamos dizer assim. Então, basicamente, se está tendo uma dificuldade visual, se está tendo uma queda da qualidade visual desse cliente, nós temos que pensar em uma série de fatores ali que pode interferir. Mas como que eu chego nisso? Eu chego nisso medindo o quanto a pessoa enxerga. Eu não posso falar para a pessoa, volta para outro lado, volta para o oftalmo fazer uma nova consulta com você, porque você não está enxergando o que tem do outro lado da rua. Isso é trágico dentro da nossa profissão. Então, mas eu posso pedir para ela voltar para o oftalmo fazer uma nova consulta, caso não corrija essa graduação, caso essa acuidade visual dela não fique legal e a metropia não seja corrigida. Do mesmo jeito que eu também, tecnicamente, eu não preciso necessariamente pedir para ela voltar no médico, tá? Eu posso simplesmente fazer um contato técnico com o oftalmo, informando. Olá, boa tarde, olá, eu me chamo
Olá, me chamo Marcos, sou da ótica tal, sou da ótica tal, e estou com o paciente Francisco. Esse paciente, ele fez o óculos aqui na loja e nós fomos medir se estava bom ou não a correção. Ou tá? Não precisa nem. Medimos, aí vocês apresentam, medimos utilizando a acuidade visual. Então, nós medimos utilizando a acuidade visual e o resultado ficou um pouquinho abaixo para o que é considerado padrão. Até mesmo um pouco abaixo do que é considerado normal ou então aceitável. Tá? Por quê? Ao invés de dar a acuidade visual dele com correção, foi de 20, 50. E é até interessante que vocês façam do mesmo jeito, a acuidade visual dele sem correção, que foi de 20, 100, por exemplo. Tá? Então, o que isso está dizendo? Isso está dizendo que a acuidade visual dele sem correção foi essa letrona. A acuidade dele com correção, a partir do momento que nós colocamos o óculos nele, foi essa letra aqui. E o ideal seria, para essa distância, essa linha aqui. Tá? Então, é lógico que aqui não está representando o optotipo corretamente, tá, pessoal? É só uma interpretação do que vocês estão passando para o oftalmo, que vocês estão passando para o profissional. Tá? De forma alguma, em hipótese alguma, reportar isso como um erro, porque na realidade nós não sabemos se é um erro, não cabe a nós interpretar se isso é um erro ou não. E também isso pode ser um resquício, isso pode ser um sintoma ali de alguma alteração, ou então fisiológica do cliente, ou então pode até mesmo ser uma patologia que está interferindo na capacidade visual. Pode ser um erro da ótica, com certeza pode ser um erro da ótica, que é interpretativo também. Tá? Então, todas essas informações, o que é, no caso, quem vai falar vai ser o oftalmologista, ou vai ser o optometrista, vai ser o profissional. O profissional vai olhar para você e vai falar assim: realmente ele não chegou no 20/20, não chegou no 20/25, porque o máximo que ele consegue de visão vai ser o 20/50. Então é a correção máxima que vai ter. E é, e é uma informação que muitos profissionais não passam para o cliente. Tá? Então o cliente vai, ele é consultado, ele não tem uma boa visão, mas o médico não perde tempo para falar isso para o cliente, o oftalmologista não perde tempo, e o optometrista também não perde o tempo deles para explicar um pouquinho mais a respeito disso para o cliente. Olha, o senhor vai fazer o óculos, o senhor vai ter um pouquinho de dificuldade, porque o seu olho está assim. Tá? O seu olho está apresentando essa dificuldade que, com o passar do tempo, pode ser feito tal coisa para melhorar ou não, ou vai ficar desse jeito mesmo. Então, cabe ali é a abordagem de cada profissional, e cada profissional trabalha do seu jeito, eles têm a liberdade de trabalhar do jeito que eles quiserem. Tá? Mas cabe ao ótico saber interpretar esses resultados e saber conversar com um técnico ou conversar com um profissional para reportar isso e ter uma maior facilidade com o cliente. E lógico que tudo isso, em contato com esse oftalmologista, em contato com esse optometrista, vocês estão buscando o que pode ser falado para o cliente, tá? Porque o cliente vai colocar o óculos, ó, pensem assim, vamos usar aqui o raciocínio pensando na ótica. O cliente vai colocar o óculos e não vai ter 100% da visão. Então, ele vai estar olhando do outro lado da rua e vai continuar falando o que para nós? Que está embaçado. Tá? E se for para perto, ele vai colocar o óculos e vai falar o que para nós? Que não consegue colocar a linha na agulha.
Então, tudo isso aí nós estamos buscando formas de comunicar ao paciente que a visão dele, que a acuidade visual dele vai ficar dentro daquele padrão, tá? Só que isso também é uma interpretação nossa, isso é uma interpretação do profissional. Nós não precisamos reportar isso para o cliente. Isso é importantíssimo. Nós temos que saber trabalhar a informação de uma forma técnica, de uma forma e ética, tá? Dentro de todo o molde, dentro de toda a apresentação, técnica e ética, porque técnica é um conhecimento importantíssimo, e ética é uma necessidade que nós vamos ter de não contrapor com outro profissional, ou com outra ótica, ou com outro profissional aí que esteja fazendo também parte desse ciclo, tá? É mais fácil buscar informação para passar para o cliente de uma forma mais interessante. Ou, no final de tudo, não informar o cliente, ter apenas a anotação dos valores e conferir no futuro o desenvolvimento aí, ter essa informação já para o futuro, caso o cliente volte e fale, não estou enxergando. Aí você já vai saber quem que é esse cliente que não está enxergando, fazer uma tomada de acuidade visual dele. Caso ele passe novamente pelo oftalmo, você vai saber que o óculos que ele fez, o óculos anterior, o anterior, corrigiu apenas 50% da visão do cliente. Teve o resultado de 50% da acuidade visual. Tá ok? Aí você vai confrontar com o resultado do próximo para ver se teve melhora ou piora. Mas sempre pensando que baixa acuidade visual sempre vem acompanhada. Vem acompanhada de alguma coisa. Geralmente ela vem acompanhada de alguma patologia ou erro refrativo. Tá ok, pessoal? Agora aqui, olha, entendendo um pouquinho a respeito do conceito dela, entendemos aqui, vimos de distância, vimos de tamanho, entendendo por que 20 e 20. É importante que o cliente tenha uma posição, mantenha a posição durante a tomada de acuidade visual, mas isso aqui eu não vou abordar muito com vocês, porque não é o tópico dessa matéria específica, né? O tópico é só apresentar o que é acuidade visual e a interpretação dela dentro de ótica. E todos esses dados são importantes, por quê? Porque existe uma base, tá? Existe uma base, que é a base visível, o mínimo perceptível, o mínimo separável, legível e o glone. Como que é essa base? Como que é a base para nós entendermos aqui a respeito da acuidade visual? Nós vamos observar aqui, olha, que a acuidade visual, a base dela é formada por esses pilares. E aqui nós temos o mínimo visível, que é a capacidade de determinar se um objeto está ou não presente em um campo de visão. O mínimo perceptível é a capacidade de perceber o objeto no espaço. O mínimo separável é o menor ângulo visual necessário para que dois objetos possam ser vistos discriminadamente. É a partir desse critério que mede-se a acuidade visual, olha, da diferença de dois objetos que eles possam ser identificados de acordo com a sua separação. É isso que identifica, vou explicar para vocês melhor daqui um pouquinho. O legível mede a habilidade do paciente em reconhecer letras, formas cada vez menores, tá? O ângulo subentendido entre o menor optotipo reconhecido e a retina é a acuidade visual. Olha, o ângulo subentendido entre o menor optotipo reconhecido e a retina é a acuidade visual. E o glone é a degradação do contraste da imagem na retina, causada pela dispersão de luz dentro do olho, causada por meios de ópticos, causados por alterações patológicas, causados por uma série de outros fatores aí, que não vem ao caso agora. Por exemplo, aqui uma patologia, a catarata, que eu vou explicar para vocês ali na frente. Então, vamos entender um pouquinho a respeito desses pilares. Temos aqui o mínimo visível, ou seja, o contraste mínimo de um objeto. Nós precisamos entender que na acuidade visual nós medimos a capacidade que o olho tem de discriminar, olha,
essa linha, que está um pouquinho mais escura, em relação às outras linhas que estão mais claras. Olha, eu vou tirar aqui da frente. Ó, essa está mais clara e essa está mais clara. Essa daqui está acinzentada. Então, a acuidade visual, ela tem como comportamento principal identificar a diferença mínima entre, entre os pontos. Então, quando nós falamos de acuidade visual, nós estamos medindo a diferença mínima entre os pontos que o olho consegue interpretar. Tá? Então, é importante entender que essa diferença mínima são os pontos em que o olho vai conseguir identificar a diferença entre tonalidade, a diferença entre tamanho, a diferença do formato, a diferença da cor, a diferença, uma série de diferenças que o olho consegue identificar a partir da tomada de acuidade visual. Tá? Por isso que é importante que as letras tenham a diferença entre fundo e letra e cores. E o padrão utilizado para isso é fundo branco e letras pretas. Esse é o padrão do optotipo. Mas, Marcos, eu posso fazer um vermelho, posso fazer um verde, posso fazer um optotipo amarelo, azul, você faz a cor do optotipo que você quiser. Só que a interferência dentro do cérebro, a interferência das ondas, vai ser diferente e a interpretação também pode ser diferente do resultado, tá? Pode dar uma acuidade visual fora do padrão por conta de cores diferentes. Ah, eu vou fazer um preto. Quero fazer um aptotipo preto com as letras brancas. Posso fazer? Pode. Você pode fazer a cor que você quiser. Só que o resultado não vai ser igual a um branco com letras pretas, porque existe uma série de fatores do mínimo visível que vai interferir nessa relação. Por exemplo, você olhar um optotipo, uma tabela de 40 centímetros, vamos falar que tem mais, de 80 centímetros de altura, por média ali, 30 centímetros de largura, branca, na parede branca, você vai interpretar ela como sendo parte do cenário, como sendo parte da estrutura. Agora você coloca uma tabela preta de 80 centímetros numa parede branca, vai ficar ali algo muito chamativo que nossa retina consegue identificar e pode ser algo confuso para o nosso cérebro. Então, por isso que o ideal é fundo branco e letras pretas. Isso é um padrão, tá? Se eu estou fazendo uma medida padrão, então, eu preciso de um equipamento, de um acessório que seja padronizado para essa medida. Outro fator importante também, olha, é o mínimo separável, tá? Onde Helmholtz afirma que o ângulo visual permite percebermos dois objetos distintos em um ângulo de 1 minuto para uma acuidade visual normal. Então, vamos dizer assim, o que isso está querendo dizer? Que cada ponto deste daqui, olha, corresponde a um ângulo de 1 minuto. Ai, Marcos, o que é um ângulo de 1 minuto? Para ficar mais fácil para vocês entenderem, é a separação que existe entre os objetos de forma padronizada, tá? Depois, aí vem seno, cosseno, tangente, aí vem, sim, vem uma série de cálculos necessários para identificar o que é isso, que vai ser mais estudado, que vai ser mais aprofundado na parte da acuidade visual. Aqui, na interpretação de receita, nós vamos ver uma parte mais resumida a respeito do material. Mas aqui, olha, nós podemos identificar que esse objeto todo, essa visualização toda, que nós podemos juntar ele em várias partes e fazer uma letra. Aqui poderia ser do mesmo jeito, poderia ser um F. Aí teríamos um Φ. Então, o ângulo separável, o mínimo separável, ele vai conseguir identificar todas essas distâncias para formar uma imagem. E cada ponto deste daqui corresponde a um ângulo diminuto. E por padrão, todo o optotipo é construído com informação
com distância entre os pontos em ângulos diminutos e cada imagem corresponde a 5 minutos. Ou seja, toda imagem que for formada, que dá como resultado 5 pontos de 1 minuto. Então, quando vocês observam aqui, olha, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos. Temos aqui. Se vocês forem observar aqui, nós vamos ter 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos. Se vocês forem observar aqui, nós vamos ter 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos. Se vocês forem observar aqui, nós vamos ter 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos. Então, todas as letras do aptotipo, elas correspondem a 5 minutos divididos em 5 pontos de 1 minuto. Então, nós podemos interpretar que cada ponto identificado se transforma em um objeto. Se vocês identificam ali a sequência de 5 pontos em uma linha de 5 pontos, nós vamos ter um resultado, nós vamos ter um objeto ali. Nesse caso específico, pelo mínimo separável, nós conseguimos identificar, olha, o mínimo separável ele vai estar aqui. Pelo mínimo separável, olha, aqui é o mínimo separável, esse amarelo não apareceu, vamos por outra cor aqui. Ó, aqui é um mínimo separável, aqui é o mínimo separável, aqui e aqui. Então, esses pontos, eles fizeram o quê? Eles pegaram essa fileira aqui, separaram dessa outra fileira e dessas outras fileiras. Também pegaram essa fileira aqui e separou das demais fileiras. Então, o que que ele fez? O que que esses pontos fizeram? Esses pontos automaticamente criaram uma letra, criaram a letra E. Tá? Então, nessa representação, por conta dessa separação de pontos, nós temos ali a letra E. Mas poderia ser, caso não tivesse, vou dar uma rabiscada aqui para a gente poder observar melhor. Deixa eu apagar essa parte aqui para eu poder trabalhar ela. Caso nós tivéssemos aqui algo diferente disso, tivéssemos aqui não tivéssemos essa aqui, não tivéssemos essa aqui, não tivéssemos essa parte aqui. O que o mínimo separável está dando para nós como resultado, olha, separando todas essas informações, é a letra F. Então, nós podemos observar aqui que nós temos essa linha de 5 minutos, essa linha de 5 minutos, essa linha de 5 minutos, e o separável aqui, olha, mostrando que nós temos um F. Por isso que é importante identificar o mínimo separável e também o mínimo visível, porque eu só vou conseguir identificar aquilo que está visível. Tá? Isso aqui vai interferir com cones, isso aqui vai mexer com cone, com células fotorreceptoras, isso vai estimular as células fotorreceptoras da retina. Tá? Então, essa compreensão é necessária que a retina esteja sã, que a retina esteja boa para poder interpretar essas distâncias necessárias aí. Então, nós temos o mínimo separável e temos também o mínimo visível, que vai dar como resultado para nós aí essa letra ou então o objeto a ser observado. Outro fator que nós temos também é o mínimo legível, tá? Aqui nós temos o quê? A importância de identificar a letra, ou então a importância de observar, de identificar o símbolo, o desenho, o formato, tá? Porque não necessariamente a cor,
Porque não necessariamente essa acuidade visual ela é feita só com essas letras. É importante que você já tenham o contato, vocês já saibam, essas letras, quando nós estamos falando do aptotipo de letras, nós estamos falando do aptotipo de Snellen. E quando nós estamos Snellen, e quando nós estamos falando do o aptotipo com a letra E, nós estamos falando do aptotipo edirecional, tá? Então, nós temos essas duas possibilidades aí, o aptotipo de Snellen e o edirecional, que são os comuns, que são os mais, como vamos dizer assim, os mais utilizados dentro de ótica, dentro de atendimento de optometria, tá? Mas existe, pessoal, uma série de outros modelos que também são utilizados, tá? De acordo com a idade, cada idade vai ter o seu aptotipo para exame de qualidade visual. Então, nesse caso, cada optotipo vai ter ali sua variação de acordo com a idade. Por quê? Porque nós precisamos trabalhar exatamente esse fator aqui, olha, de mínimo legível. Tá? Ah, não adianta eu falar para uma criança, que letra tem aqui? Que letra é essa? Que letra é essa? Ou então, que letra é. Que número que eu tenho aqui? Que número que é esse? Tá? Então, que direção que está essa perninha? Que direção que está essa perninha? Que direção que está essa perninha? Não adianta, porque a criança não vai conseguir interpretar isso, tá? Por isso que é utilizado as figuras, por isso que é utilizado os anéis de Hickman, ou os anéis, figuras com anéis, figuras com, com rodas, tá? Aí tem os nomes específicos que é parte mais estudada na acuidade visual em relação à temática cuidado visual. Mas aqui na interpretação de receita, nós temos que entender que existe a necessidade de uma pessoa saber ler. Por exemplo, o fundo mesmo aqui. Se vocês forem observar aqui, eu nem sei, mas isso aqui deve ser árabe. Então, nós não sabemos, eu pelo menos não sei árabe. Para vocês aí, quem sabe ler árabe, consegue entender aqui com facilidade. Eu nem sei o que está escrito e quem souber ler, se quiser escrever aí, tudo bem, e nos comentários aí, tudo bem. Mas automaticamente a pessoa precisa saber interpretar, saber quais são os tipos de letra e saber qual é o tipo de optotipo que nós vamos utilizar. Por isso que existe principalmente o Snellen, que é o de letras, e o edirecional. Porque o edirecional, quando você vai fazer uma tomada de acuidade visual de um cliente que tem um analfabeto, você utiliza o edirecional, porque ele pode falar é, perninha para o lado direito, perna para a direita, para cima, para baixo. Então, você consegue interpretar pelo formato do E a direção que está as perninhas dele. Tá? Isso dentro da capacidade de leitura da pessoa que está sendo atendida. Tá? Então, essa é uma importância muito grande para nós dentro da acuidade visual. Não adianta eu colocar um optotipo que a pessoa não saiba ler. Não adianta, porque o resultado vai ser nulo. O resultado, ou ele vai ser um resultado não utilizável para nós, não vai ser um resultado útil para nós, tá ok? Então, o mínimo legível também se faz importante nessa observação, também se faz importante nessa interpretação da acuidade visual. E nessa imagem, nós já temos alguns resultados importantes. Então, nós podemos ter lá uma receita. Vamos fazer aqui uma prescrição que veio, olha, prescrição para longe, o olho direito mais -2 com -3 e eixo a 5, o olho esquerdo -1,25 com -0,50, nossa, a 15,
E no final, uma acuidade visual de 20, 40 no olho direito. Então, o que que nós temos aqui? Nós temos que esse cliente, ele vai fazer o uso do óculos, vai ter a correção, vai conseguir enxergar, não sabemos o quanto, tá? É importante aqui que não sabemos como vai ficar, o cliente vai, chegou para nós, o cliente vai fazer o óculos, a ótica vai fazer o óculos está montado, entregue, e o cliente coloca e nós fazemos a acuidade visual. Nós vamos interpretar que o olho esquerdo, ele enxergou 20/20. E no olho direito, realmente ele ficou com 20/40. Então, o que que nós podemos ver nessa prescrição? Nós podemos ver que 20/20, ó, aqui nós temos as medidas decimais, também é uma forma de interpretar a acuidade visual. Temos a medida em pés, de uma forma inglesa, e temos, em inglês, no caso de americano, e temos também o sistema métrico para interpretar. E aqui nós temos a qualidade visual, eficiência visual de cada medida. Então, nós trabalhamos por padrão PES, tá? Mas pode acontecer de algum profissional, já peguei muita prescrição, que trabalha com um sistema decimal, que dá, é a mesma coisa, tá? Mas aqui, olha, o que é interessante interpretar nessa receita? O interessante interpretar nessa receita é que o olho direito, o olho esquerdo, ele está enxergando 20/20. O olho esquerdo, ele está dando um resultado visual para nós, para o cliente nosso, de 100% de visão, porque olha, eficiência visual, 100% de visão. O olho direito, por sua vez, ele está o quê? Ele está enxergando 20/40 e ele está entregando para nós uma visão de 50% do que ele precisa enxergar. Viram como é interessante? Isso é um padrão. A pessoa está a 6,10 m de distância, a 6,10 m de distância, identificando a acuidade visual passada e o olho direito está enxergando 50% do que ele teria que enxergar e o olho esquerdo está enxergando 100% do que ele teria que enxergar. Só que isso é uma avaliação técnica. Isso é uma avaliação, esse resultado, essa análise que o consultor ótico fez, que o técnico ótico fez, até mesmo que o balconista fez, essa é uma informação técnica e precisa, porque você está tendo um resultado padronizado do que está acontecendo na visão do cliente. Tá? Então, essa informação é muito importante. Tá? Essa informação essa informação é muito importante. Porque ela vai trazer para nós o quanto que a pessoa está enxergando. Aí o que vai acontecer, se essa pessoa precisa de uma correção maior, ou se essa pessoa tem uma patologia, ou se essa pessoa tá, ou o óculos está montado errado, ou se essa pessoa realmente não vai enxergar esse olho, ou tudo se, tudo o que acontece, não cabe respeito ao profissional da ótica. Porque o profissional da ótica fez o quê? A ótica montou o que estava na prescrição. A ótica fez aquilo que estava na receita a pedido do oftalmo. Então, se ele enxerga bem ou se ele enxerga mal, não cabe a nós. Mas, pela interpretação, nós sabemos ali que essa visão está abaixo do que seria considerado o ideal, o normal dentro do que é padronizado, tá? Aí entra lá na que eu falei para vocês, ética e técnica. Tá? Vocês podem desenvolver a técnica de entrar em contato com o médico, buscar informações, já que o médico geralmente não passa para o cliente. Se o médico já passou para o cliente, fica muito mais fácil de vocês conversarem com o cliente, porque o médico já vai ter explicado para ele o porquê dessa diferença de visão, porquê desse déficit de visual. Então, tudo isso daí é muito importante no atendimento, para ele ficar bem técnico, para ele ficar bem legal para o nosso cliente. Mas aqui nós conseguimos observar, olha, a quantidade de visão para cada medida específica, cada tamanho de letra específico do optotipo. Tá?
Aqui vocês vão ver, olha, tem um optotipo aqui, ó, 20/20, 20/25, 20/40. Então, essas são a distância do quê? Lembra lá no primeiro slide que eu apresentei para vocês? Aqui nós temos uma medida e aqui nós temos outra medida. Aqui nós temos a distância do paciente, e aqui nós temos a letra que o paciente enxergou. Então, essa representação aqui, e aqui nós já conseguimos identificar, olha, se o paciente está a 20 pés de distância, enxergou 20/200, qual é a qualidade visual dele? Qual é a quantidade de visão dele? Ó, 20/200, ele está com 10%, tá aqui, ó, deixa eu pegar a anotação. Ele está com 20/200, 10% de visão. Então, esse paciente que enxergou 20/200, ele tem apenas 10% de visão naquele olho. Tá? Então, essa informação é importantíssima para nós. E ela precisa, para ela acontecer, nós precisamos do optotipo de Snellen ou então do E-direcional. Tá? É aqui nesse E-direcional, é legal falar para vocês que desde que vocês se conhecem como óticos ou como atendentes, como funcionários, como trabalhadores do ramo óptico, vocês já fazem a acuidade visual. Só que vocês estão acostumados a fazer a acuidade visual para perto, com essa tabelinha aqui que vocês têm, a nossa tabelinha de leitura. Que tecnicamente essa tabela tem o nome, tabela de Jagger, tá? Então, essa tabela de leitura ela tem um nome e consiste no mesmo passo, a função é a mesma, identificar o tamanho da letra, tamanho, olha, que vai diminuindo em relação à distância. A pessoa está lá a 40 centímetros de distância, observando o papel e fazendo a leitura para ela identificar qual que é a melhor leitura ou não. Tá? Os resultados, pessoal, o que é considerado padrão, o que é considerado normal, qual é a interferência, os resultados vocês vão ver melhor na parte de acuidade visual, tá? Na parte de a tomada de acuidade visual mesmo. Mas o importante aqui é identificar que a acuidade visual na minha receita é o que vai direcionar o meu cliente à qualidade visual máxima de visão dele. Tá? E quando nós tomamos a acuidade visual do cliente, nós estamos identificando qual que é o máximo que esse cliente vai conseguir enxergar. Tá ok? Espero que tenha sido útil para vocês. Continue aí os estudos e é isso aí.